Sejam bem-vindos! Vamos estudar a Torá Sagrada, pela ótica dos grandes sábios místicos do povo de Israel. Este trecho que leremos será da Parashá Shemini, dos capítulos 11 ao 16. Neste estudo, mergulharemos nos mistérios do vinho precioso e do azeite, símbolos das esferas celestiais que unem os mundos e alegram os crentes. Veremos como a conduta humana no mundo inferior reflete e dispõe as energias no mundo superior, e a importância vital de guardar a boca e a língua, preservando a santidade da alma através das leis alimentares que nos conectam ao nome de Deus. Boa leitura! Shemini, capítulo 11. Note que o azeite era para os sacerdotes, e o vinho para os levitas, não porque eles precisassem de vinho, mas porque do vinho precioso um pouco chegava ao seu lado para unir tudo e alegrar todos os mundos, estando à direita e à esquerda unidas neles, para que fossem amados pelos verdadeiros crentes. Aquele que concentra seus pensamentos nisto é perfeito neste mundo e no mundo vindouro, e todos os seus dias se apega ao arrependimento, o lugar onde se encontram o azeite e o vinho. Desta forma, ele não ansiará por este mundo ou seus prazeres, pois outro tipo de riqueza lhe está reservada, e ele tem parte no mundo futuro, o lugar onde se encontram o azeite e o vinho. E aquele que ama este lugar não necessita de riquezas, nem se esforça por elas. Felizes são os justos, que todos os seus dias se esforçam pela riqueza celestial, da qual está escrito: o ouro e o vidro não podem igualá-la, nem em troca se podem trocar joias de ouro fino. Jó 28:17. Shemini, capítulo 12. Ele discorreu ainda sobre o versículo: E o Senhor disse a Moisés: Sobre a mim, e eu te darei a lei e o mandamento que escrevi para lhes ensinar. Êxodo 24:12. A palavra lehorotam, para lhes ensinar, pode ser lida como lehorotam, aquela que os concebeu, sendo a eles referente à lei e ao mandamento. Aquela que os concebeu é o lugar do vinho precioso, porque toda a escrita do livro celestial começa ali, e dali emana a Torá, que chamamos de Torá escrita. A outra Torá é chamada de Torá oral, Torá da boca, sendo a boca o conhecimento, que é a boca do livro e da escrita. Shemini, capítulo 13. Está escrito: Afastem os ímpios da presença do rei, e o seu trono será firmado com amor. Provérbios 25:3. Quando os pecadores são numerosos no mundo, o trono do Rei Santo se estabelece em julgamento, e as chamas se alastram pelo mundo. Mas quando os ímpios são removidos do mundo, o seu trono se estabelece em amor, e não em julgamento. Isso demonstra que o mundo inferior depende do superior, e o superior se dispõe de acordo com a conduta do inferior. Aprendemos ainda com este versículo que, ao entrar no santuário, o sacerdote deve fazê-lo com amor, cujo emblema é a água, e não com vinho, que é o emblema da severidade. Então Juda e Isaac vieram e beijaram sua cabeça, e daquele dia ele nunca mais se separou de Juda, e quando entrava na casa de estudos, Juda costumava se levantar diante dele, dizendo: Aprendi algo com ele, e é justo que eu lhe mostre respeito. Depois, ele se tornou um dos companheiros,
e eles o chamavam de R. Jessé, o martelo que quebra rochas e faz faíscas voarem em todas as direções, e R. Eleazar costumava aplicar a ele o versículo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:4. Shimini, capítulo 14. E o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: Estes são os animais que vocês deverão comer, etc. Por que Arão estava junto com Moisés aqui? Porque sempre foi sua função separar o puro do impuro. A este respeito, Rabi Aba explicou o versículo: Quem é o homem que deseja a vida e ama muitos dias para ver o bem? Salmo 34:13. A vida aqui, disse ele, é a vida que é chamada de mundo vindouro, onde a verdadeira vida reside. Da mesma forma, a árvore da vida significa a árvore que brota dessa vida e é plantada nela. Por dias, entende-se aqui o nome do Santo Rei, que está ligado aos dias celestiais, chamados os dias do céu sobre a terra. Aquele que deseja ter uma porção na vida superior e permanecer nesses dias celestiais, deve, acima de tudo, guardar a sua boca e a sua língua. Deve preservar a sua boca de alimentos e bebidas que contaminam a alma e afastam o homem desses dias e dessa vida celestiais. E deve guardar a sua língua de palavras malignas, para não ser contaminado por elas. Além disso, boca e língua são nomes dados a lugares celestiais, e, portanto, um homem deve ter cuidado para não sujar sua boca e língua. Estes são os seres vivos que devo comer. Entre todos os animais. Por que diz primeiro seres vivos e depois animais? Isso significa que, enquanto Israel mantiver suas almas livres de impureza, eles comerão seres vivos para alcançar um alto grau de santidade e se apegar ao nome de Deus, rejeitando os animais que não foram escolhidos como puros. Mas, se não se abstiverem de alimentos e bebidas impuras, então se apegarão a outro lugar impuro e serão contaminados por ele. O consumo, porém, dos animais escolhidos será puro, e não os contaminará, nem os privará de sua participação no nome de Deus. Novamente, podemos enfatizar a palavra zot, isto, e interpretá-la da seguinte forma: Zot, isto é, a Shekinah, confronta vocês para puni-los se profanarem suas almas, porque suas almas são dela, e portanto, ela se coloca diante de vocês para o bem ou para o mal. Rabi Eleazar disse: De todos os animais que vêm de um lado, pode-se comer, e de todos os que não vêm desse lado, não se pode comer. Pois há animais que vêm de ambos os lados, e ambos os lados têm seus sinais. Portanto, quem come dos que vêm do lado impuro, contamina a si mesmo e a sua alma, que vem do lado da pureza. Rabi Simeão disse: Assim como existem 10 coroas da fé acima, também existem 10 coroas de feitiçaria impura abaixo. Todas as coisas na terra estão ligadas a um lado ou ao outro. Pode-se perguntar: e quanto ao bode em que habita um espírito imundo, e que ainda assim é permitido comê-lo? Na verdade, não é bem assim, pois se um espírito imundo habitasse nele, não nos seria permitido comê-lo. O fato é que o espírito maligno passa por ele e aparece diante dele, mas não lhe é permitido habitar nele.
Pois quando o espírito maligno vem para se apoderar dela, outro espírito passa, e eles levantam os olhos e veem suas marcas, e se afastam delas, embora ainda apareçam diante deles, e por isso elas não nos são proibidas como alimento. O gado, os animais, as aves e os peixes mostram sinais de direita ou esquerda, e o que vem da direita podemos comer, e o que vem da esquerda não podemos comer, porque um espírito imundo habita neles. Portanto, o Espírito Santo de Israel não deve ser misturado com eles, para que permaneçam santos e sejam reconhecidos como tal, acima e abaixo. Feliz é a porção de Israel, pois o Santo Rei se deleita neles e deseja santificá-los e purificá-los acima de todos os outros, porque eles se apegam a ele. Está escrito: Israel, em quem sou glorificado. Isaías 49, 3. Se o Santo, bendito seja ele, se orgulha de Israel, como podem eles se contaminar e se apegar ao outro lado, o lado impuro? Portanto, está escrito: santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou santo. Aquele que é semelhante ao rei não deve se desviar dos caminhos do rei. Feliz a porção de Israel, da qual está escrito: todos os que os virem reconhecerão que são a descendência que o Senhor abençoou. Isaías 61, 9. Shimini, capítulo 15. Quem come desses alimentos impuros se apega ao outro lado, contamina-se e mostra que não tem parte no Deus Altíssimo, e não vem do seu lado. E se partir deste mundo nesse estado, será apanhado por aqueles que pertencem ao lado da impureza, que o castigarão como um homem rejeitado pelo seu Senhor, e não haverá cura para a sua impureza. E ele nunca escapa disso. Israel vem do lado direito. Se eles se apegarem ao lado esquerdo, eles prejudicam este lado, prejudicam a si mesmos e prejudicam suas almas. Eles são defeituosos neste mundo e defeituosos no mundo vindouro. Quanto mais aquele que se apega ao lado impuro, pois tudo está ligado um ao outro, e está escrito: pois tu és povo santo para o Senhor teu Deus. Deuteronômio 14, 2. R. José disse: o rei Salomão escreveu em sua sabedoria: todo o trabalho do homem é pela sua boca. Eclesiastes 6, 7. Isso significa que todo o castigo que um homem sofre no outro mundo é por causa de sua boca, porque ele não a guardou e por meio dela contaminou sua alma. Rabi Isaac disse: contaminar-se com alimentos impuros é como servir a ídolos. Assim como aquele que serve a ídolos abandona a vida e o domínio da santidade para se voltar para outro domínio, da mesma forma, aquele que come alimentos impuros se contamina tanto neste mundo quanto no próximo. Pois estes foram designados aos povos idólatras, que já são impuros, e vêm do lado da impureza. Rabi Eleazar disse certa vez ao seu pai: aprendemos que Deus um dia purificará Israel. Com o quê? Ele respondeu: com aquilo que é mencionado no versículo: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Ezequiel 36, 25. E quando forem purificados, serão santificados e chamados santos, como está escrito: santo é Israel ao Senhor. Jeremias 2, 3. Bem-aventurado é Israel, de quem Deus disse: sede santos, porque eu sou santo, pois está escrito: a ele vos apegareis.
Deuteronômio 10, 20. Shemini, capítulo 16. Peixes e gafanhotos não precisam de abate ritual, mas sim sua coleta é o que os torna permitidos. Assim são os mestres da Yeshivá, não precisam de abate ritual, mas sim sobre eles é dito, e expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis 49, 33. Assim como os peixes do mar têm sua vida no mar, também os estudiosos sábios, mestres da Mishnah, têm sua vida na Torá, e se separam dela, morrem imediatamente. Os mestres da Mishnah nela se multiplicaram como os peixes do mar, e se aqueles que estão na terra subirem as águas e não souberem nadar, eles morrem. Mas o homem, que são os mestres da Cabala, aqueles de cima, que está acima de todos eles, sobre ele é dito: e dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Gênesis 1, 28. Que esses mestres da Mishnah, os taninos, o grande tanino, serpente veloz, correspondendo à barra central, no meio das tábuas. Quando os taninos, os mestres da Mishnah, têm disputa e questionam um ao outro, um engole o seu companheiro, e este é um aluno pequeno que não chegou ao nível de instruir, e instrui, é culpado de morte. E se eles são iguais um ao outro, e há neles disputa e questionamento, é dito sobre eles ao final, o que Deus fez no Mar Vermelho, Números 21, 14, e interpretaram amor no seu final. Até aqui, o pastor fiel. Aqui termina o comentário do Zohar sobre a Parashá Shmini.